Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala essa que nós abrimos ao vivo todos os dias a partir das 5h57 da manhã. Temos um encontro diário com a Palavra de Deus. Se o nosso bom Deus assim permitir, claro, né? A nossa vida pertence a Ele. Mas temos como um propósito bem definido estarmos aqui. Eu quero dar os parabéns para você que tem perseverado. Você que está aí do outro lado desde o primeiro dia, ou desde o primeiro dia que você iniciou nesse plano e deu sequência. Eu sei que tem dias que não é tão fácil assim. Tem dias que você vai estar com um pouco mais de sono, para quem faz a leitura ao vivo às 6 da manhã, ou até para quem acompanha de madrugada, quem sabe durante o dia mesmo. Porém, seu horário de trabalho diferenciado, trabalha a noite inteira e às vezes durante o dia vai ler a Bíblia, vai estar um pouco cansado, enfim, cada um tem a sua rotina. Mas o importante é que você coloque dentro da sua rotina a leitura diária da Palavra de Deus. Se você fizer isso, no mínimo, por 21 dias, isso vai se tornar um hábito na sua vida. E um hábito saudável. Estudos apontam que se nós repetirmos algo durante 21 dias, o nosso cérebro entende que aquilo é necessário, então grava aquela repetição no cérebro para poupar energia. E aí a coisa passa a acontecer naturalmente. De maneira que se você não o fizer, o seu corpo, o seu cérebro, ele vai mandar sinais de que está faltando alguma coisa. Assim acontece também, infelizmente, por um lado, né, que eu vou falar aqui, com o vício. É assim que a pessoa ela se torna um viciado. Ela faz uso de algo um dia, no outro, aquilo vai se repetindo, quando vê, ela está viciada e não consegue mais parar de fazer aquilo. É assim com o programa de televisão, é assim com o nosso relógio biológico no que diz respeito ao sono. Quando você vai dormir todos os dias naquele horário e acorda naquele horário por repetidos dias, enfim, tudo é assim. Então, faça isso com a leitura da palavra. Todos os dias, sempre no mesmo horário, seria o ideal, porque aí acaba se tornando uma rotina, um hábito saudável para você, tá bom? Parabéns aí para você que está perseverando no propósito de ler a Bíblia. Eu vi que tem pessoas nos assistindo de fora, né? De Londres, coloquei aí o bom dia dela na tela para todos vocês. Bastante gente também aqui de onde eu estou, de Aracaju, Sergipe, do nosso Nordeste, Rio de Janeiro, Goiânia, Portugal, tá vendo? Quem mais aí? Goiás, Cachoeira do Sul, Piauí, poxa vida, olha que bacana. A nossa sala de leitura, o nosso clube, chegando a vários estados e até a países. Consequentemente, o que chega? A Palavra de Deus. E a palavra genuína, nós estamos lendo a Bíblia na versão King James de 1611. Se você tem a sua Bíblia, você já pode abrir ela em Gênesis, no capítulo 9. E estamos lendo com a interpretação, não é apenas uma leitura, mas estamos interpretando textos que para alguns eram de difíceis interpretações. Mas através da hermenêutica nós temos feito isso e tem ajudado muitas pessoas. Olha, eu espero de coração que você chegue até o final. No final desse plano de leitura, você completando, eu vou enviar para você um certificado, gratuitamente, tá? Gratuitamente, você não paga pelo certificado, você não paga para estar conosco aqui nesse clube de leitura. É um propósito meu, é uma oferta minha, é um transbordar daquilo que Deus tem me dado gratuitamente, tá? Todos os dias, então, eu tenho um compromisso de estar aqui com vocês, tá? Vamos em frente, vamos seguir com a nossa leitura da palavra. Olha, hoje eu fiquei de responder para vocês algo, e vamos responder lendo a Bíblia, que é o seguinte: se Deus enviou o dilúvio para dar um reset na terra, por causa da maldade humana, por causa dos vícios, por causa dos hábitos ruins, dos pensamentos vil que o povo vinha tendo, se Deus enviou o dilúvio para acabar com aqueles costumes que estavam corrompendo a bênção do Senhor, como que a maldição entrou na terra novamente? Quem proferiu a maldição para uma terra que Deus abençoou? O que aconteceu?
se restaram apenas Noé, que achou graça diante do Senhor, e a sua família. Nós vamos falar sobre isso na leitura de hoje. Um outro ponto também interessante para a nossa leitura de hoje é o seguinte: responda aí nos comentários. E quem está acompanhando em outro horário também, coloque nos comentários. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o assunto é relevante, as pessoas estão participando. Se você só assiste e não participa, o YouTube entende que o assunto não está legal. Gente, isso é verdade, isso é comprovado, isso é uma métrica, uma metodologia, posso dizer assim, da plataforma, tá? Quando você clica no joinha, ele entende, as pessoas gostaram. Quando você comenta, ele entende, está retendo os usuários. Quando você compartilha, então, aí, meu Deus do céu, aí você realmente ajuda. Quando você clica em compartilhar, compartilha com amigos. Quando você envia, clica aí nesse símbolozinho do cifrão. Às vezes alguns enviam também uma dádiva, né, por gratidão, não paga nada para estar aqui, mas às vezes alguém envia, clica aí, envia uma dádiva. Isso aí, então, meu Deus do céu. Aí que o YouTube vai entendendo, aí o canal ele vai criando relevância. E a relevância não é para mim, é para que o nome do Senhor seja glorificado através disso, tá? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém aí já ouviu? Calma aí, Manassés, vamos ler junto. Calma aí. Não dá spoiler não, mas você tá certo. Deixa eu falar uma outra coisa agora. Alguém aí já ouviu que Abraão, quando foi chamado, largou tudo, deixou tudo para ir para a terra que Deus mandou ele ir? Alguém aí já ouviu falar que Abraão deixou pai, que Abraão deixou seus parentes, que Abraão deixou seus bens? Alguém aí já ouviu que Abraão sacrificou tudo quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei? Alguém já ouviu aí em pregações e até em campanhas sacrificiais que nós temos que fazer como Abraão, deixar tudo, sacrificar tudo, deixar família, deixar bens, às vezes até vender e colocar o valor no altar? Alguém aí já ouviu falar sobre isso? Coloque aí nos comentários. Alguém já ouviu uma pregação semelhante a essa? Não, Abraão deixou tudo. Abraão deixou o pai, porque o pai era pagão. Abraão deixou os parentes. Abraão largou os seus bens. Abraão não levou nada. Foi para a terra que Deus disse que era para ele ir sem levar nada. Alguém aí já ouviu falar sobre isso? Coloque aí nos comentários. Deixa eu ver aqui. Vou colocar na tela os comentários de vocês, porque aí quem está acompanhando em outro horário vai ver também. Uma pessoa disse: eu não. Muito bom. Deixa eu ver aqui, o bom dia aí do seu Borges. Essa pessoa aqui disse: eu não, nunca ouviu falar sobre isso. Que bom. Agora deixa eu ver os outros. Sandra Maria: eu já ouvi várias vezes. Maria do Carmo: sim. Weberton Santos: infelizmente já. Por que infelizmente, Weberton? Porque se for verdade é o que diz a Bíblia. Agora, infelizmente, é se não for verdade, né? Vamos ver. Idivane: sim, já ouvi que ele largou sua parentela. Pati Paragano: ouvi milhares de vezes e fiz muito sacrifício baseado nessa palavra. Ieda: sim, e ouvi, já fiz campanha. Ivonete: eu já, só não posso revelar onde. Tá certo, tá ótimo. Ok. Cassiana Silva: não, eu nunca ouvi falar. Tudo bem. Bom, vamos à leitura. Hoje nós vamos entender essas questões aí e vamos avançar na leitura. Vamos ler 5 capítulos. Então, foco na leitura agora. Oremos. Pai, te louvo, te agradeço por esse privilégio que é estar aqui com esses amigos leitores da Tua Palavra, na presença e na beleza da companhia do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale conosco, nosso coração está aberto, a nossa mente ávida para ouvir e entender a Sua voz. E oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a leitura.
Gênesis, capítulo 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra. Olha a ordem de Deus para Noé, a mesma ordem que ele tinha dado para Adão e Eva. Sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra. Versículo 2. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Agora eu vou focar aqui na leitura, tá? Senão a gente atrasa muito. Depois eu vou ver os comentários de vocês. E as questões vão ser respondidas na leitura. Vamos ver. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. Olha só. Então, aqui está falando sobre o não comer carne com sangue. Ou seja, drene a carne. Drene, não era para comer carne com sangue. Não é que não podia comer carne vermelha. Drenar a carne. Isso depois é falado também em Levítico, isso é falado em Êxodo, e isso é resolvido de uma vez por todas nas cartas apostólicas. Nós vamos chegar lá. Tenha paciência, tá? Tenha calma, a gente vai chegar lá. Você vai chegar a um entendimento do se pode ou não pode comer carne com sangue e tal, tá? Mas a orientação é: drene a carne. Ela não pode ter sangue. Versículo 5. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei. Da mão do homem, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele o fez. Veja, o que quer dizer isso? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem ele é muito mais elevado do que qualquer animal. Quanto ao matar um animal, quanto a abater um animal, não teria punição. Agora, aqui está dizendo que se um homem for morto por um animal, se um animal matar um homem, ou se um outro homem matar o homem, Deus está dizendo que a punição, a sentença seria derramar o sangue deste que matou um homem. Isso vai ser organizado mais para frente, vai entrar como lei, tá? Isso vai dar legalidade às pessoas que eram credenciadas, a Bíblia vai chamar de vingadores do sangue. Moisés vai determinar alguns a serem vingadores do sangue, e essas pessoas terão autoridade de executar essa sentença. Hoje em dia as nossas leis já têm aí as suas determinações, nós seguimos essas leis. Mas naquela época é assim que a questão ficou resolvida. Lembra que na leitura de ontem nós vimos que um dos filhos de Caim saiu matando assim, à torta e à direita? Matei um porque me feriu, matei outro porque eu estava triste. Então agora vai ser o seguinte: matou, morreu. Então a coisa foi começando a ser organizada. Versículo 7, mais uma vez a ordem, olha só: e vós sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco, e com vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo animal da terra convosco, de todos os que saem da arca, a todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal do pacto que eu fiz entre mim e vós,
de toda criatura vivente que está convosco para as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isso será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem, e eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e de toda criatura vivente e de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Que legal, né? Então, eu até coloquei uma foto lá nos grupos do WhatsApp. Eu e a Cris, passando aqui certo dia pela cidade de Aracaju, vimos esse arco perfeitamente completo. Sim, realmente um arco de ponta a ponta. Quem está nos grupos viu a foto. Viram a foto que eu coloquei lá ontem? Então, todas as vezes que aparece esse arco, significa dizer que Deus está se lembrando do pacto que fez com a terra, com o homem, de não mais destruir com águas. Toda a terra não. Alguns eventos aí, né, na natureza até acontece, mas de destruir toda a terra dessa forma, não mais, não será mais assim. É um pacto, é uma aliança que Deus fez com o homem. E que coisa linda, né? Quando aparece o arco. Gente, todas as vezes que você vê esse arco no céu, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor. Não tem um pote de ouro no final do arco, né, como alguns dizem, mas tem uma riqueza, que é Deus se lembrando da terra, Deus se lembrando do seu povo, né? Então vamos em frente aqui. Versículo 18. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Vai gravando os nomes. Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. Parabéns, dona Elaine. Sempre que aparece o arco, eu explico para o meu neto. Parabéns. Façam isso, gente. Preguem a palavra. Perpetuem a palavra. Ó, agora, hein? Atenção. Agora vai ter a resposta aqui. Se Deus tinha dado um reset na terra, para que os velhos costumes que estavam corrompendo a humanidade fossem anulados, como que os velhos costumes, como que as coisas do velho mundo apareceram no novo mundo? Repito, como que as coisas do velho mundo apareceram no novo mundo? Eu sei que tem ministros aqui, eu sei que tem presbíteros aqui, eu sei que tem pastores aqui, eu sei que tem pessoas aqui que participam de EBD, eu sei que tem pessoas aqui que participam de igrejas que dão oportunidade. Gente, pegue isso quando você tiver uma oportunidade, quando você for ministrar, ministre. Traga esse tema para a igreja. Te dou uma sugestão de tema. Como que as coisas do velho mundo, que foi destruído por Deus, entraram no novo mundo, sendo que o dilúvio foi para resolver essa questão? É uma mensagem excelente. Olha a resposta. Versículo 20. E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. Sabe que é uma vinha, né? Um pé de uva. Ele plantou uma vinha. Ponto. A história é resumida, claro. A gente não sabe quanto tempo isso levou. Quanto tempo leva? Desde plantar a semente de uva até aquilo crescer e colher. Leva-se um bom tempo. Veja que não foi de uma hora para outra. Olha só. Leva-se um bom tempo. Então Noé plantou uma vinha. Versículo 21. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado. E ele ficou desnudo dentro da sua tenda. Meus amigos leitores, o próprio Noé trouxe um costume do velho mundo para o novo mundo. Se no velho mundo as pessoas bebiam até embriagar-se, e por causa da embriaguez aconteceram coisas erradas,
incesto, traições, homicídios. Por causa da embriaguez, até os dias de hoje, acontece toda espécie de coisa ruim. Moisés pega um costume da velha vida, Noé, que Moisés? Noé, pega um costume da velha vida e traz para a nova vida que Deus deu. Pega um costume do velho mundo e traz para o novo mundo. Muito cuidado, porque isso pode acontecer conosco. Deus nos tirou do mundo, da velha vida, estamos vivendo uma nova vida, mas muitos ainda querem trazer os costumes da velha vida para a nova vida. Isso é muito perigoso, muito perigoso. O próprio Noé plantou a vinha, tudo bem. Amassou a vinha, as uvas, pegou o sumo da uva, deixou envelhecer. Quanto tempo, quantos anos na nova vida se passaram, hein? Não foi de uma hora para outra. Deixou aquilo envelhecer, fermentar. Porque se você tomar o suco de uva puro, recente, não vai embriagar. Mas se deixar fermentar, vai embriagar. E o problema está na embriaguez. Jesus também bebeu vinho. Jesus transformou a água em vinho. Mas a gente não vê dizer que Jesus bebeu ao ponto de ficar embriagado. Jesus bebeu para acompanhar uma refeição, não ao ponto de ficar embriagado. Mas Noé, um dia, enche a cara, fica embriagado ao ponto de ficar nu dentro de casa. E vamos ver no que isso vai dar. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. Foi lá, viu o pai nu e foi falar para todo mundo, né? Foi falar para os irmãos: o pai bebeu, encheu a cara, tá doidão, tá pelado dentro de casa. Desculpa, né? Pode ser que tenha criança assistindo. Vamos falar numa linguagem mais adulta, né? Desnudo. Versículo 23. E Sem e Jafé tomaram uma capa, a puseram sobre os seus ombros e viraram para trás e cobriram a nudez de seu pai. E as suas faces estavam viradas para trás e não viram a nudez de seu pai. Então, os 2 irmãos, né, viraram a cara e foram andando assim para não ver a nudez do pai e cobrir o pai. Cobriram a vergonha do pai. Mas o outro, Cã, saiu falando que o pai estava pelado, desnudo, porque encheu a cara. Versículo 24. E Noé despertou do seu vinho e soube o que o seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã, que é o filho de Cã, do filho mais velho. Servo de seus servos ele será para os seus irmãos. E ele disse: abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja teu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será seu servo. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Então, quem trouxe a maldição para a terra de novo? Quem trouxe? Coloque aí nos comentários. Quem trouxe a maldição para o novo mundo? Um novo mundo que Deus proporcionou para eles. Quem? O próprio Noé. O próprio Noé trouxe maldição. Sabe o que vai acontecer daqui para frente? Os descendentes de Canaã e seus filhos vão se tornar pessoas más. Já ouviram falar sobre os cananeus, os amorreus, os jebuseus? Os inimigos do povo do Senhor são todos descendentes de Canaã. São todos descendentes. Vão se tornar inimigos do povo de Deus. Vamos ver essa história. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, você vê, né? O próprio Noé acabou proferindo novamente a maldição sobre a terra. O texto não diz, né, Joana? O texto não diz se ele se arrependeu. O texto não diz.
que Noé se arrependeu do que tinha falado ou do que tinha feito, o texto não diz. Pelo contrário, né? Ele ficou revoltadinho, né? Quando ele levantou e ficou sabendo, ele ficou revoltadinho e foi lá e aí trouxe a maldição novamente. Isso aí é um alerta para nós, né? Isso é um alerta para nós. Não faça concessão. Não faça concessão. Se você era uma pessoa que no mundo tinha uma inclinação, agora na nova vida, cuidado com os velhos costumes. Cuidado. Mas isso aqui não é uma pregação, né? Isso aqui não é um estudo bíblico, é uma leitura com interpretação de texto. Vamos seguir, senão acaba que a gente leva muito tempo. Capítulo 10. Vamos fazer uma leitura aqui até chegar lá aquela história de Abraão. Vamos em frente. Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer. Olha, vamos lá, olha o nome dos filhos de Jafé. Ó, Gomer e Magog e Madai e Javã e Tubal e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Arquenaz e Rifade e Togarma. E os filhos de Javã, Elissá e Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo suas famílias, entre as suas nações. Vocês já sabem que às vezes a Bíblia ela conta uma coisa e depois explica. Por exemplo, aqui está dizendo que cada um conforme a sua língua. Mas como as línguas foram divididas, isso vai ser falado no próximo capítulo, tá? Então vamos lá. Agora, ó, os filhos de Cã. Grave os nomes, porque mais para frente na história você vai ver como eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Ó. Os filhos de Cã, Cuxi e Misraim e Put e Canaã. E os filhos de Cute, Seba, Avilá e Sabitá e Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Sabe quem é esse Nimrod aqui? Nimrod é o que juntou todo mundo para querer construir a Torre de Babel. Grave isso. E ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo do seu reino estava Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu a Síria. Já ouviu falar sobre os assírios, inimigos do povo de Deus? E edificou Nínive, e a cidade de Reobote-ir, em Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta mesma é uma grande cidade. E Misraim gerou Ludim, e Anamim, e Leabim, e Naftuim, e Patrussim, e Casluim, de quem viera os filisteus. Olha aí na tela. De quem viera os filisteus. Lembra dos filisteus? O gigante filisteu Golias? Então tá aí, vai vendo. Olha a descendência de quem foi amaldiçoado. E Canaã gerou Sidom, o seu primogênito, e Et, e o Jebuseu, e o Amorreu, e o Girgazeu. Já ouviram falar dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus? Tudo povo inimigo de Deus. Mais para frente a gente vai ver isso. E Canaã gerou... Versículo 17. E o Eveu, e o Arqueu, e o Seneu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Ramateu. E depois as famílias dos cananeus foram espalhadas. E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza, quando se vai para Sodoma e Gomorra. Já ouviu falar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Como aquela cidade, como eles viviam? E Adimá e Zeboim, até Lassá. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras e em suas nações. A Sem também nasceram filhos.
o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem: Elão e Assur, e Arfaxade, e Lude e Arã. E os filhos de Arã: Us, e U, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, e Selefe, e Azarmavé, e Gerá, e Adorão, e Ussal, e Dicla, e Obal, e Abimaal, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joquitã. E a sua habitação foi desde Messá, quando se vai para Cefar, um monte do leste. Estes são os filhos de Sem. Olha os filhos de Sem. Segundo suas famílias, segundo suas línguas, e suas terras em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. Por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Ainda vai continuar falando, ó. Capítulo 11. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. Façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isso eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Então veja, ali foram divididas línguas, né? Todo mundo falando a mesma língua, eles estavam construindo uma obra grandiosíssima, grandiosíssima. Deus vai lá e cria uma confusão. Aí um fala: me dá o tijolo, o outro entende outra coisa. Então não há comunicação perfeita. E aquela obra foi embargada. Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Éber viveu, depois que gerou Peleg, 430 anos, gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Vocês estão vendo que essa geração ainda vivia bastante, né? Até que chegasse aquela determinação do Senhor. Era a última geração que estava vivendo assim. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. Mais ou menos todos passavam a ter filhos a partir de 30 anos, né? Curioso isso. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor.
E Serug viveu depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos. Você vê, na mesma média, né? 29 a 30 anos passavam a ter filhos. E gerou Terá. E Naor viveu depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. Agora, e Terá viveu 70 anos e gerou Abrão. Abrão, que depois vai passar a ser chamado Abraão. Naor e Harã, Abrão, Naor e Harã. Então, Terá teve Abrão, Naor e Harã. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló, sobrinho de Abrão. E Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai. Só um minutinho. Ivanilda perguntou, pastor, só uma pergunta. Foi a partir daí que surgiram vários idiomas? Exatamente. Está muito claro lá no texto. A partir dali que surgiram várias línguas, vários idiomas. Bom, versículo 29. E Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai. E o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, seu pai. E Milca, e pai de Isca. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e Terá morreu em Harã. Atenção no texto, para vocês começarem a desmistificar algumas coisas que foram disseminadas para a maioria. Alguns falaram que nunca ouviram falar sobre isso, mas a maioria ouviu dizer que Abraão saiu de Ur dos Caldeus rumo a Canaã sozinho, que deixou toda a parentela, deixou os bens, deixou tudo para trás, sacrificou tudo para ouvir a voz de Deus. Veja o texto. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Harã, que era no meio do caminho, e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu na terra de Harã. Então, o pai de Abrão morreu em Harã, na peregrinação rumo a Canaã. Sai de Ur dos Caldeus, vai rumo a Canaã, onde Deus disse que era para Abraão ir, para a terra que ele ainda não sabia onde era, mas nós sabemos, lendo a história até o final, que ele estava indo para lá, lá seria a terra prometida, a terra que Deus daria a ele. Chega até Harã, meio do caminho, o pai morre ali. E o que ele faz? Deixa tudo ali, deixa Ló, deixa todos os parentes, deixa os seus servos, deixa os seus bens e segue peregrinação? Foi assim que aconteceu? Vamos continuar lendo a história. Versículo 12. Ora, agora vai explicar. Antes, você vê que a Bíblia é assim, conta, depois explica. Então agora vai falar como isso aconteceu. Por que eles saíram de Ur dos Caldeus? Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te dos teus pais e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Então esse sai-te dos teus pais e da tua parentela e da casa do teu pai, não é que era para deixa todo mundo aí. Sai-te daí para onde eu vou te mostrar. É uma terra que eu vou te mostrar.
Vou fazer de você uma bênção. Versículo 3. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha a importância de estarmos lendo isso aqui para depois voltar para o Novo Testamento. A gente vai entender por que lá eles citavam essas coisas. Então a promessa é que em Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Veja. Versículo 4. Assim, Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado. E ele foi sozinho. Ele foi sozinho? Leia aí. E Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão. E o que mais que ele levou? Meu Deus do céu, o que mais que ele levou? Todas as posses que haviam ajuntado e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Vai a mente, né? Explode com uma informação correta. Chega a arrepia quando o falso ensino cai por terra. Quer dizer que eles levaram os seus bens. Então eles não deixaram os bens, não sacrificaram tudo para ir para a terra que Deus prometeu? Porque há um ensino que diz que você tem que confiar em Deus, você não pode ter reserva, você não pode ter posses. Quando Abraão foi para a terra prometida, ele não levou nada. Ele deixou a parentela, ele deixou o pai, ele deixou os bens, ele não levou nada. Mentira. Falso ensino. Com amarras denominacionais e de doutrinas que querem ensinar pessoas a práticas erradas. Meus amigos, está na Bíblia, mas você não leu. Eu também não tinha lido. Que vergonha. Mas, glória a Deus por tudo, né? Tudo serviu para aprendizagem. Então ele levou, tá? Todas as posses. Versículo 6. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam neste tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente, veja aquelas coisas que os apóstolos pregavam para os judeus, querendo explicar para os judeus, é a semente de Abraão que foi abençoada, que a semente é Cristo. Não é muitas pessoas, não é as sementes, era uma semente. Aqui, ó, olha só. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei essa terra. E ali o Senhor edificou, e ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Babel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste de Ai e ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abrão viajou indo adiante para o sul, e houve fome na terra do Egito. Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, olha aqui um fato curioso também. Olha aqui um fato curioso. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso, acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: essa é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize: suplico-te, que és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. Então, Abraão combina com a mulher dele para falar: não fale que você é minha mulher, fala que você é minha irmã, você é muito bonita, vão me matar para querer ficar com você. Olha só Abraão, né? Abraão ainda não estava confiando 100% no Senhor não, hein? Vamos lá. Versículo 14. E aconteceu o quê? Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher que ela era muito formosa,
Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante do faraó. Então, os príncipes viram e foram elogiar. Olha, chegou uma mulher aí linda, viu? Chegou aí um homem aí chamado Abrão com uma mulher linda. E aí ela foi levada à casa de faraó. E ele tratou bem a Abrão por causa dela. E ele teve vamos ver. Abraão conquistando bens e vamos ver se ele deixa esses bens lá. E bens conquistados por causa de uma mentira. Vai vendo, gente, vai vendo. E ele tratou bem Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas e bois e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. E o Senhor atormentou o faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. Então veja, faraó pega Sarai, leva para o palácio, agora ela vai ser minha mulher. Gente, a promessa estava prestes a ser corrompida. No final eu vou ler os comentários, senão a gente não lê a tempo. Preste atenção aqui. A promessa estava prestes a ser corrompida. Sara estava prestes a ser tocada por outro homem, Faraó. O que Deus faz? Envia uma praga ali e causa tormento no palácio e em todo o Egito ali. Então, Deus aparece em sonho para Faraó e revela o que está acontecendo. Versículo 18. E Faraó chamou Abrão e disse: o que é isso que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que disseste, ela é minha irmã? Portanto, eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa. Toma e vai no teu caminho. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele. E eles o mandaram embora. E a sua esposa, e o que? Leia. E a tudo que ele tinha. Levou tudo. Tudo que ele ganhou ali, ele também levou. Tudo que ele ganhou, ele levou. Versículo: ele fizera ali no início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, também, que foi com Abrão, tinha rebanhos e gado e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Era um lugar maravilhoso, antes de Deus ter destruído, claro, né? Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. Lembram? Quem eram os homens de Sodoma? Descendentes de Cã, amaldiçoados pelo próprio pai. Deu uma travadinha aí, mas voltou, né, gente? Deu uma travadinha na internet, mas voltou, né? Todo mundo está falando que voltou. Travou alguns segundos. Então vamos em frente. Eu acredito que vocês não perderam nada com esse pouco espaço aí que travou. Versículo 14. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que, se um homem puder contar o pó da terra, então
a tua semente será contada. Levante-te, caminha pela terra no seu comprimento e a sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abrão removeu sua tenda e veio e habitou na planície de Manré, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Bom, a leitura termina aqui. Seu compromisso diário está cumprido. Um abraço de fé e força para quem vai. Até mais. Tchau, tchau.